E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida, a nossa vida é dele, não é verdade? E como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque por aqui está tudo na santa paz do Senhor. E louvado seja Deus por mais esse dia. É com muita alegria no meu coração que mais uma vez eu estou aqui para falar do amor do Senhor Jesus. E hoje é um dia muito especial, não é verdade? Não que os outros dias não sejam, todos os dias é um dia especial, só pelo fato de nós acordarmos vivos, estarmos com saúde, estarmos na presença de Deus, isso é uma dádiva, não é verdade? Nós temos que ser gratos e agradecer a Deus por tudo, todos os dias. Mas hoje, nós que somos cristãos, conhecedores da palavra, nós sabemos que todos os dias é importante. Para algumas pessoas, o dia importante, assim, espiritualmente, é o dia do nascimento, onde eles comemoram o Natal, e o dia da morte, quando Jesus morre, que é na sexta-feira da paixão, e no domingo da ressurreição. Para muitas pessoas, os dias importantes são apenas esse, mas para nós, conhecedores da palavra do Senhor, nós somos gratos todos os dias, não é verdade? Por tudo que Deus tem feito. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 22, no versículo 3. Lucas 22, versículo 3. E enquanto você está me escutando, aí eu quero agradecer muito pelo carinho da sua audiência. Hoje, o primeiro domingo do mês de abril, nós vamos consagrar esse mês tão lindo que é o mês de abril, onde Deus, ele abriu o sepulcro e ele tirou o nosso Salvador de lá de dentro. E hoje nós podemos alcançar a salvação através do Senhor Jesus, quando a gente o aceita, quando a gente se entrega para ele, a gente pode ter a nossa salvação, porque Deus, ele é fiel e Deus tem um propósito, E que lindo foi o propósito de Deus sobre a vida de Jesus. E o mais lindo ainda, sabe o que é? É a obediência, o temor do Senhor Jesus para com Deus Pai, o Criador. Então, meus amores, você já abriu a sua Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no capítulo 22, capítulo 22, versículo 3, que diz assim, olha, o pacto da traição. Mas Elis, o pacto da traição, isso mesmo, porque olha só, foi esse pacto da traição aqui. Tudo Deus tem um propósito, Deus tem um grande propósito na minha vida, na tua vida, para a tua família, você pode ter certeza disso. E Deus, ele tinha um propósito muito especial, um propósito muito grande na vida do nosso Salvador, na vida do Senhor Jesus. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse, era necessário acontecer algumas coisas. E o pacto da traição, ele aconteceu para que se cumprisse o propósito do Senhor, do Deus Altíssimo na vida do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia fala, o pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas. Então, quem era Judas? Judas era um apóstolo, era um discípulo. Ele caminhava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele via Jesus pregar, ele via Jesus curar, libertar, abençoar a vida das pessoas. Então, ele era uma pessoa do braço direito do Senhor Jesus. Ele era um dos apóstolos, ele era muito próximo do Senhor Jesus. E ele sabia cada detalhe da vida de Jesus, onde Jesus estaria, o que ele estaria fazendo em prol da humanidade. Então, por que Satanás entrou no Judas? Porque Judas, ele era uma pessoa que ele caminhava do lado de Jesus, mas ele era vazio espiritualmente, ele não tinha uma comunhão com Deus. Por isso ele deu uma brecha e o Satanás entrou nele. Mas para que entrou? Nós vamos falar hoje sobre Judas e Jesus. Outro momento nós vamos falar
quando o diabo ele entra na vida das pessoas e o que é que ele pode causar, tá bom? Então, hoje, por ser uma data especial, por comemorar, né, a ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos então falar sobre Judas e Jesus. Então, Satanás entrou em Judas para quê? Olha só, Judas chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como lhe entregar Jesus. O diabo entrou em Judas porque Judas, ele cuidava das ofertas, as pessoas ofertavam ali e ele cuidava daquela parte financeira. Só que a Bíblia deixa bem claro que Judas, ele traiu o Senhor Jesus por causa de dinheiro, por causa da malícia, a maldade no coração de Judas, ela era muito grande. Então Judas traiu Jesus por causa de quê? Por causa de moedas. Então Judas sabia onde estava Jesus, onde encontrar Jesus, e Judas sabia também que os sacerdotes, as pessoas mais importantes, elas queriam capturar Jesus, elas queriam pegar Jesus. Mas como ter informações sobre Jesus? Era alguém muito próximo que sabia dos passos do Senhor Jesus. Então, Judas foi, né, até os sacerdotes e negociou. Qual foi a negociação de Judas? Eu vou falar onde está Jesus, o Nazareno, e vocês vão me dar dinheiro. Por quê? Era a ganância, a malícia, a maldade, né, no coração de Judas. Então, a Bíblia diz assim, ó, e eles se alegraram. Olha só, quem se alegraram? Os maldosos que viviam perseguindo Jesus, que desejavam o mal de Jesus, que queriam prender Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Então, Judas fez um acordo com aquelas pessoas, né, maldosas, os principais, os sacerdotes, aqueles que governavam, que eram cabeça, para poder entregar o Senhor Jesus. E negociou, eu vou dizer onde ele está e vocês me dão dinheiro. E Judas negociou, né, o Senhor Jesus por 30 moedas. Esse foi o preço que Jesus, né, foi pago pela traição de Judas. Judas, então, pegou aquele dinheiro, pegou as moedas, negociou e disse onde estaria o Senhor Jesus. Então, diz assim no 6, ó, Judas concordou e buscava uma boa ocasião e lhe entregar sem tumulto, olha só. Então, entrou num acordo, né? E aí Judas procurava uma ocasião para que eles pegassem Jesus de uma forma que não criasse tumulto. Resumidamente, para que vocês possam entender, porque é grande toda essa parte que fala que daí Jesus foi preso, aí ele foi condenado, ele foi crucificado, que ele foi morto, mas e que ele ressuscitou. Então, seria muito grande aqui para a gente poder ficar lendo, mas a partir daqui você pode ir lendo, que você vai acompanhar na Bíblia e você vai ver tudo que Jesus passou, todo o sofrimento do nosso Salvador. Então, vamos continuar aqui, mas agora sem a Bíblia Sagrada, só para você entender, né, tudo que passou o nosso Salvador. Então, entregaram o Senhor Jesus, né? Judas vendeu a confiança, né, que Jesus tinha em Judas. Judas vendeu por causa de moedas, deixou o diabo encher o coração dele, malicioso, ganancioso, maldoso, uma pessoa vazia de Deus, né, mas que caminhava do lado de Jesus. Então Judas entregou o Senhor Jesus. Então chegou a hora em que estava Jesus orando, ele se retirou e ele estava orando. E a Bíblia diz que ele estava acompanhado dos 2 discípulos e ele estava num monte orando, buscando, porque Jesus, ele sabia tudo que ele ia passar. Você acha que foi fácil Jesus saber tudo aquilo que ele tinha que passar, tudo aquilo que ele ia passar por causa da humanidade? Não era fácil, não é verdade? Se coloque agora no lugar de Jesus.
ele sabendo que ele ia ser perseguido, que ele já estava perseguido, mas que ele seria capturado e que ele seria morto pelas pessoas que estavam desejando o mal dele. E ele sabendo que ele era um inocente perante Deus, perante o nosso Senhor. Ele era um homem inocente, mas perante aquelas pessoas, os principais sacerdotes, na visão daquelas pessoas, Jesus ele era um malfeitor, ele era uma pessoa condenada, ele, né, era uma pessoa que fazia o mal e não o bem. Então, era uma situação muito difícil que estava o nosso Senhor, mas ele sabia que ele tinha que passar por isso. Então, quando eu falei no início da pregação que Deus tinha um propósito, então foi necessário essa traição de Judas, infelizmente, para que se cumprisse o propósito do nosso Deus. O propósito do nosso Deus era que o nosso Senhor Jesus, ele fosse morto, ele fosse crucificado, que ele morresse da pior forma possível, era uma morte de humilhação, para que depois Deus o glorificasse e para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. Então, quando Jesus estava orando, quando ele se retirou, se afastou das pessoas, se afastou de todos, e ele estava orando, né, acompanhado de 2 discípulos, a Bíblia diz que veio aqueles sacerdotes, os principais, vieram ali e capturaram Jesus com aqueles soldados e ali levaram o nosso Senhor, o nosso Jesus, levaram ele para a condenação. E ali começou toda a humilhação do nosso Senhor. Ele foi humilhado, foi chicoteado, né? Ele foi ali condenado, ele foi levado então ali a um julgamento, ele foi condenado, né, à crucificação, que era uma morte de humilhação, né, uma das piores mortes que já existia. Então Jesus foi levado então para a crucificação. E ali o Senhor Jesus, ele morreu, ele deu a vida, a maior prova de amor que uma pessoa poderia dar, Jesus deu. Ele morreu de braços abertos, ele morreu, né, com fé e com coragem, ele morreu por você, ele não negou a fé, ele não negou a confiança dele em Deus, porque ele sabia que era necessário passar por toda aquela humilhação, passar por toda aquela dor, mas que ele seria exaltado pelo Deus glorioso. Então Jesus, depois de morto, depois que Jesus foi morto, que ele foi colocado lá naquele sepulcro, depois de 3 dias que foi, Jesus morreu, mataram, crucificaram da pior forma possível. Imagine a dor de Jesus, né? Que o que ele passou, o que ele sofreu foi por você. Sabe você que muitas vezes não dá valor? Sabe você que às vezes despreza o Senhor Jesus? Que a gente tem falado, se entrega para Jesus, abrace Jesus. Sabe tudo que você tem feito para você se afastar de Jesus? Muitas vezes blasfemando, ainda criticando, ainda sai falando mal do Senhor Jesus. Foi por você que Jesus morreu. Ele deu uma prova de amor por você. Tamanho foi o amor de Jesus por você que muitas vezes você não dá valor, muitas vezes você não quer nem saber de Jesus, você não quer nem ouvir falar do Senhor Jesus, você quer ficar afastado do Senhor. Foi por você que Jesus morreu. Veja o quanto ele sofreu por você, que muitas vezes está sendo ingrato, né? Tamanha é a ingratidão de muitas pessoas na face da terra, que desprezam Jesus, que não dá ouvido a Jesus, que não quer nem ouvir falar desse nome Jesus, mas Jesus morreu por elas. Jesus deu a vida por ela. Você já parou para pensar o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor que Jesus carregou antes dele morrer, antes dele ser crucificado? Apanhou, né? Ele foi humilhado, bateram em Jesus bastante, mas Jesus suportou. Sabe por que ele suportou? Porque ele é fiel, por isso que ele é o maior exemplo. Nós temos que seguir, não o exemplo de pessoas são falhas, nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é exemplo para tudo, para todas as situações. Então Jesus, ele ali naquela situação de humilhação, de vergonha, apanhando, sendo chicoteado,
mas ele permaneceu confiando, crendo em Deus. Ele permaneceu na confiança. Quantas pessoas elas têm negado Jesus, elas têm abandonado a confiança, passa por qualquer probleminha, elas já abandonam Jesus, elas já se afastam de Jesus, elas negam a fé. Muitas vezes ela diz, é assim que eu sou de Deus? É isso que Deus quer para minha vida, me fazendo assim passar por tantos problemas? Veja o que Jesus passou, o que nós humanos, o que nós seres humanos passamos nessa terra. Olha que tem muita gente sofrendo, mas não é nem um pedacinho do que Jesus passou, não é nem 1% da dor que Jesus carregou. Ele foi muito humilhado, ele foi muito, mas muito mesmo sofrido, foi uma morte muito sofrida, mas por amor a você, por amor àquelas pessoas ingratas, por amor àquelas pessoas que não estão nem aí para se aproximar dele, só querem viver afastada. Então a maior prova de amor foi Jesus que deu. Ele disse, olha, eu te amo, de braços abertos para todas as pessoas, para a humanidade. Foi a maior prova de amor. Então prenderam Jesus, como eu já falei, prenderam e crucificaram Jesus. Na sexta-feira Jesus foi crucificado. Depois da crucificação que Jesus morreu, tiraram o corpo do Senhor Jesus e aí colocaram no sepulcro, e aí aquela pedra, ela foi fechada, aquele sepulcro com a pedra. E ali ficou o Senhor Jesus. E depois veio a ressurreição. Depois da humilhação, depois da vergonha, veio a ressurreição do nosso Salvador. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por aquela pessoa ingrata, por aquela pessoa egoísta que não quer saber dele. Jesus morreu por Judas, que o entregou, que o traiu. Quantos traidores tem nos dias de hoje? Não estou falando traidor que vivem traindo pessoas, né? Porque é tanta gente traindo um ao outro, né? No trabalho, dentro do lar, de várias formas. Eu estou falando da traição Jesus. Pessoas que se entregaram para Jesus, se batizaram, depois quebraram essa aliança que fizeram com o Senhor Jesus, estão traindo Jesus, entregaram a vida através de um batismo, né? Fizeram um compromisso com o Senhor de entregar a vida e agora estão traindo de todas as formas, de todas as maneiras. Então tem muitos Judas esparramados pelo nosso mundo, de uma forma em geral, mas Jesus morreu por esse traidor, Jesus morreu pelo Judas aqui, ó. Mas tudo isso, lembrando mais uma vez, era necessário acontecer para que se cumprisse o propósito de Deus, do nosso Pai Criador. Jesus tinha que passar por isso. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a tua vida, mas você precisa permanecer firme para que você também vença, porque Jesus venceu. Jesus, no momento da dor, da aflição, ele não negou a fé, ele continuou crendo e ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego a minha alma, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, na hora da dor, da crucificação, ele dizia, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz, Pai. Eles estão crucificando o teu filho, eu sou o teu filho. Mas Jesus pedia perdão por aquelas pessoas que estavam tendo aquelas atitudes cruéis com ele. E ele pedia perdão, tamanha era a humildade, a simplicidade do Senhor Jesus. E aí ele morreu, foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quando Jesus morreu, nós agora temos a nossa salvação. Porque Jesus, ele ressuscitou e ele foi para a destra, ele foi para a glória. Para quê? A Bíblia diz que ele foi preparar lugar para vós outros. Jesus está preparando o lugar para mim, o lugar para você. É por isso que nós não podemos ficar de bobeira, não podemos perder tempo. Nós temos que nos lançar, nos entregar a nossa vida para Jesus, o nosso Salvador, porque ele está preparando o lugar. Lindo é o lugar que Jesus está preparando para todo aquele que morre o aceitando. Quando nós morrermos,
sem o Senhor Jesus será muito triste quando a pessoa morre sem Jesus, porque ela vai herdar. O que ela vai herdar se ela não aceitar Jesus como Salvador da vida dela? É por isso que a Bíblia deixa bem claro que aquele que não aceitar Jesus como Salvador de sua alma, aquele que não se batizar, não crer em Jesus, aquele lá não tem salvação. Ou você vê o que aconteceu com Judas. Procure na Bíblia Sagrada e você vai ver que Judas, ele acabou se suicidando. Ele acabou se matando. Por quê? Porque ele negou Jesus, ele viu a besteira que ele tinha feito, veio o arrependimento. Sabe, já ouviu dizer que o arrependimento vem tarde? Judas se arrependeu. Quando Judas viu o que aconteceu com Jesus, o sofrimento de Jesus, e viu que Jesus realmente era o Filho do Deus Altíssimo, Judas se arrependeu. Judas procurou os sacerdotes e disse: eu neguei, eu pequei, entregando sangue de pessoas inocentes. Jesus é inocente, eu pequei. Eu não quero que a alma de Jesus seja cobrada de mim, porque olha o que eu fiz. Olha o estrago que Judas fez, olha o tamanho da traição, da covardia de Judas. Mas ele se arrependeu tarde demais. Sabe o que aconteceu? Ele pegou aquelas moedas que ele tinha recebido, as 30 moedas que ele recebeu pela troca, do Senhor Jesus, porque ele trocou Jesus por aquelas moedas. Então aquele dinheiro era um dinheiro amaldiçoado, não era um dinheiro abençoado. E aí Judas ficou com peso na consciência, procurou os sacerdotes: olha, me devolve Jesus que eu vou devolver as moedas. E aquelas pessoas queriam as moedas, as pessoas já tinham conquistado aquilo que ela queria, que era Jesus. Então estava se cumprindo o que Deus tinha planejado para Jesus, o propósito de Deus estava se cumprindo. Mas Judas se arrependeu tarde demais, pegou, nem quis as moedas, ele jogou as moedas lá e ele foi embora. E a Bíblia fala que Judas ficou com a mente perturbada. Claro, olha o que ele aprontou. Ele fez um pacto de traição, ele traiu o Salvador. Grande foi o peso sobre a vida de Judas. E o que aconteceu? Judas se suicidou, porque ele não, olha a consciência, o peso na consciência de ver o estrago que ele tinha feito na vida do Salvador. Mas olha, Judas se suicidou e não teve salvação para ele, foi condenado. Já imaginou? Você sabe onde é que Judas está agora? Ele está no lugar onde muitas pessoas estão, que teve a oportunidade de andar reto, de ser fiel, de ser honesto, de procurar andar nos caminhos do Senhor, garantir a salvação, mas traíram de alguma forma e hoje estão pagando preço muito alto, porque nós vamos falar também sobre o inferno. Como é o inferno? As pessoas acham que não existe inferno. O inferno existe. Onde é que você acha que está Judas agora, o traidor, o que traiu Jesus? Ele não está no lugar bom, você pode ter certeza. Tanto é que ele suicidou quando ele viu o estrago que ele tinha feito, mas era tarde demais. E tem pessoas que elas têm oportunidade de aceitar Jesus, o Salvador, aquele que morreu. Quem morreria por você? Me diz, quem morreria por você? Você morreria por alguém? Muitas vezes você não teria coragem de morrer por ninguém, nem pelos teus filhos. Às vezes a gente vê pessoas falando assim: eu dou a minha vida pelos meus filhos. Será que muitas pessoas dariam a vida pelos seus filhos? Olha, Jesus, ele deu a vida pela humanidade. E olha o que aconteceu. No domingo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou para a glória. É por isso que nós temos que aceitar Jesus como Salvador da nossa alma. Nós temos que entregar a nossa vida para ele, porque olha, aquele que não crer em Jesus e não se batizar, não entregar a vida para Jesus, a Bíblia diz que para aquele não tem salvação. Você já aceitou Jesus? Porque olha, Jesus, ele já te aceitou. Quando ele morreu por você, ele morreu por amor a você, ele deu a vida dele por você. Jesus já se entregou por você, mas você até agora não se entregou para ele. Não perca tempo, veja a atitude linda de Jesus.
por amor a você. E cadê o teu amor para com o Salvador? Garanta a tua salvação. Ele está preparando lugar para vós outros. Ele não sofreu em vão, ele não morreu em vão. Toda a dor, todo aquele sofrimento de Jesus é para garantir a tua salvação. Hoje nós podemos ter a nossa salvação através do Salvador Jesus. E você não fica de bobeira, se entrega para Jesus, leia a Bíblia, procura se aprofundar ainda mais para você aprender ainda mais como que Jesus foi morto, a forma que ele foi ressuscitado, onde ele está. É porque eu não posso ficar falando muito por causa do nosso tempo, né? O nosso tempo aqui é pouco, eu já estou 25 minutos falando aqui, olha só que maravilha. Daqui a pouco eu estou falando há 1 hora aqui, eu não posso deixar a nossa mensagem ela ficar muito grande, não é verdade? Tem que ser mensagens rápidas e objetivas. Então o que você faz? Procura na Bíblia Sagrada, pesquise lá no celular, ó, como que aconteceu a morte de Jesus, tudo que ele passou, vai vendo no celular e vai abrindo a Bíblia Sagrada e você vai encontrando tudo que você precisa e você vai entender ainda mais. É por isso que hoje ressurreição, que Deus Criador, ele abriu a porta do sepulcro, ele tirou o nosso Senhor que estava morto e ele ressuscitou para a glória. Jesus está na glória e ele hoje ele tem cuidado de nós, ele tem se preocupado, ele está, olha, querendo que você o aceite, que você entregue sua vida para ele, assim como ele entregou a vida dele sem te conhecer, mas ele entregou a vida por você, por amor a você. Entregue sua vida para Jesus, que você não vai se arrepender, para que você possa garantir a tua salvação, para que você garanta, né, ir para a glória, para o lugar lindo onde o Senhor Jesus ele está preparando para você. Lute pela tua família, para que a tua família também alcance a salvação. Você tem que garantir a salvação do teu lar, porque olha, a salvação ela é individual, cada um tem que procurar a sua salvação, buscar a salvação. Mas o que você pode, né? Orar pela tua família, falar com a tua família, ensinar, você que tem mais conhecimento da palavra do Senhor, ensinar para a tua família, abrir os olhos da tua família, para que eles não sejam pegos de surpresa e aí ser pegos de surpresa, que eu falo da morte, e aí sem a salvação garantida, será muito triste. Então nós temos que orar, temos que falar do Senhor Jesus. Se você, conhece bem sobre a Bíblia, abre sua Bíblia, até mesmo sem conhecer, abre sua Bíblia na tua casa, chama o teu marido, chama os teus filhos, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos aprofundar mais sobre Deus, vamos se aproximar do Senhor, para que o Senhor sempre possa estar andando em comunhão conosco. Você vai ver quanto bem você vai estar fazendo para a tua família, e Deus, você vai lançando a sementinha que é a palavra, e Deus vai fazendo ela crescer, brotar e florir. Você pode ter certeza que nenhuma sementinha lançada ela ficará vazia, porque Deus ele vai abençoar. Amém? Então o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma oração, consagrar esse mês de abril, que seja um mês de muita bênção, assim como Deus ele abriu o sepulcro e ele tirou o nosso Salvador de lá. Ele está vivo, né? Ele está vivo, ele está aqui, ele está aí agora na tua casa, na tua família, onde você estiver. Sinta a presença do nosso Senhor, que ele te toque, que ele te fortaleça, que ele também possa entrar na tua vida, e que Deus também abre as portas de prosperidade, de salvação, que ele abre portas de cura, que você seja muito feliz no teu relacionamento, que as portas que estão fechadas, que estão lacradas, que durante esse mês de abril, que essas portas de bênção, portas de grandeza, que elas se abram, que sejam rompidas essas portas que estão fechadas, que elas se abram na tua vida, para que você possa colher as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos e creia no poder de Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração e nós pedimos, meu Pai, que nesta hora e neste momento, o Senhor entra
no lar, na casa desta pessoa que escuta esta oração, que acompanha esta pregação nesta hora, meu Deus. E eu peço ao Senhor, assim como o Senhor abriu o sepulcro e tirou o nosso Salvador, o teu Filho de lá de dentro, Deus. Entra agora na vida deste homem, na vida desta mulher, nesse lar, meu Pai. Abra as portas que estão fechadas. Talvez esta pessoa tenha perseverado tanto, mas só tenha encontrado portas fechadas. Abra a porta da prosperidade. Abra a porta da cura. Abra a porta da restauração no casamento. Que haja, meu Deus, a partir desta hora, o mover de tuas mãos. E toda porta que estiver fechada, que seja agora, meu Deus, rompida estas portas, que o Senhor abre as portas da prosperidade, da grandeza, da salvação, que haja a tua bênção, assim como o Senhor tirou Jesus de lá para a glória, que o Senhor também possa nesta hora honrar a vida deste homem, a vida desta mulher que crê, que confia, que precisa de ti, Pai, porque nós precisamos de ti todos os dias, em todos os momentos, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Então que o Senhor venha nesta hora com o teu agir, cura os enfermos, meu Deus, que o Senhor possa arrancar essa doença maligna que esta pessoa está enfrentando, cura ela desta doença maligna, que o Senhor venha prosperar, meu Deus, abençoa, Senhor, esse mês de abril, nós consagramos ao Senhor esse mês, que esse mês de abril seja um mês de grandeza, onde o Senhor vai abrir as portas, meu Deus, de tudo aquilo que está fechado. Abençoa as mãos desse homem, as mãos desta mulher, tudo que esta pessoa tocar, que ela prospere, que ela cresça, meu Pai. E que o Senhor venha ser um mês muito abençoado. Assim como o Senhor honrou Jesus, honre a vida destas pessoas. Que o Senhor possa poderosamente restaurar a vida de cada uma destas pessoas que acompanha esta oração. Nós consagramos esse mês as mãos destas pessoas, que sejam as mãos abençoadas, porque tem pessoas que elas estão carregadas espiritualmente, que tudo que ela toca, meu Pai, dá errado. Se ela compra algo novo, com pouco tempo quebra, destrói, mas abençoa, meu Deus, tudo que esta pessoa tocar, que ela venha colher, meu Deus, as grandezas, a prosperidade, que ela seja abençoada. Olha, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe as tuas mãos, olhe para as tuas mãos. Humanamente falando, são umas mãos simples, mas são a partir de agora mãos abençoadas. Toque na cabeça do teu marido e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Toque na cabeça dos teus filhos, no coração, diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Que vocês sejam bênção, que vocês sejam a própria bênção do Senhor. Tudo que você tocar, você vai prosperar. Creia, acredite, porque Deus, Ele é fiel. Assim como Deus tinha um propósito na vida do Salvador, na vida de Jesus, Deus tem um propósito para você. Mas aceite, né, o Senhor Jesus como teu Salvador. Abre o teu coração, deixe Ele entrar, permita, receba a bênção, receba a salvação. Receba cura, receba prosperidade, receba transformação no teu casamento, vindo da parte do Senhor sobre o teu lar, sobre a sua vida. E você que crê, diga amém, que assim seja, que esse mês seja um mês lindo, de muita colheita, de muita fartura sobre cada um de vocês. Nós vamos encerrando por aqui. Olha, se você quer oração, aqui está o meu livrinho de oração. Tem um nome aqui de todos vocês que têm me pedido oração nos comentários. Está o nome de vocês aqui, o nome da tua família que vocês têm deixado lá nos comentários. Eu tenho colocado e em todas as minhas orações eu tenho orado. Porque eu creio no poder da oração, eu creio em Jesus e eu creio que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que Ele pode todas as coisas. Porque o morto não pode nada, não é verdade? Mas aquele que ressuscitou, aquele pode todas as coisas. Jesus pode. E eu creio na oração, por isso que eu oro por você, eu oro pela tua casa, eu oro pela tua vida. E eu creio que Deus vai trazer prosperidade. Você que tem causas na justiça, que me pediu oração, eu estou orando. Deus vai entrar com providência, Deus vai usar a justiça, promotor, advogado, juiz, seja quem Deus tiver de usar para você que está com causa na justiça.
Deus vai usar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, e toda autoridade constituída por Deus está abaixo. Então, Deus dá ordem e eles têm que obedecer. Eu estou orando e receba a causa na justiça, porque Deus, ele é fiel. Eu creio na tua vitória. Por você que quer cura, Deus vai te curar. Por você que quer emprego, Deus vai te dar. Para você que quer a restauração no teu casamento, Deus está trabalhando. E você vai ver quantas bênçãos Deus vai trazer no teu relacionamento. A felicidade, ela existe. E quando a gente se apega, quando a gente se entrega para Jesus, Deus, ele é fiel. Deus tem um propósito lindo para você. Deus tinha um propósito também para Judas, mas Judas traiu. Não traia o Senhor, não traia a confiança, porque Deus confia em ti. Ele deu o filho dele por você, ele morreu por você e ele quer garantir a tua alma, ele quer garantir a tua salvação. Mas enquanto estamos vivos, Deus também quer garantir as bênçãos dele sobre você. Por isso, se apegue, não negue Jesus, não traia Jesus, mas permaneça firme, porque Deus, ele é fiel. E não esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus. Tudo é Deus na nossa vida. Desculpe pela mensagem grande, mas que Deus abençoe, tá bom? Até o nosso próximo encontro, domingo que vem, o nosso próximo encontro às 20 horas. Eu estou aqui mais uma vez para falar do amor, para propagar a salvação do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até domingo que vem. Ó, não existe sorte, existe Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau, meus amores. Ó, um beijo no coração de vocês. Fique com Deus.